Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Então, nesse momento, eu peço a Deus, a Jesus, aos benfeitores que aqui se fazem presentes, para que eles nos envolvam nesses fluidos de paz, de harmonia, para que eu possa ser um bom instrumento da espiritualidade. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os vícios, ou seja, os vícios da alma, os vícios materiais e vícios espirituais. Nós todos aqui, sem exceções, já conhecemos as nossas fraquezas. Já temos consciência de que conhecemos muitos amigos, entes queridos, talvez até pessoas bem próximas de nós, nossos amados, e a gente sabe que nós sofremos muito quando tem um viciado junto conosco. O momento, às vezes, a gente até se pega criticando, e muitas vezes, se não fala, pensa e emite julgamentos, porque se sente desconfortável com essa situação. Não existe família que não tenha, seus conflitos. Então, esse tema, os vícios, eu consultei o livro de Hamed, cujo médium é Francisco do Espírito Santo Neto, que é Renovando Atitudes, cuja leitura eu recomendo, quem ainda não leu. E também, no Evangelho, no capítulo 9, fala assim: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Então, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Por isso, nós estamos conscientes de que o mérito e a responsabilidade é toda nossa. Não podemos culpar ninguém. Cada um é responsável pelos seus bons hábitos ou pelos maus hábitos. Então, esse está no capítulo 9, do item 10 do Evangelho. Porque, às vezes, a gente diz, eu sou fraca, ou eu sou fraco, eu não tenho vontade própria, e, por isso, eu sou viciado em algumas coisas. Mas, o espírito, o corpo, ele é um corpo material, e nós somos a projeção de nossa mente que repercute e reflete nesse corpo. Portanto, não é que às vezes diz, a carne é fraca, não é a carne é fraca, esse provérbio, como a gente costuma dizer, quer dizer que é o espírito, não tem nada a ver com a carne, o corpo. É o espírito que é débil, fraco, tem as suas fragilidades. E nós já sabemos que essas fragilidades, essas vulnerabilidades, elas são já inerentes ao espírito, e ela vem às vezes, não só dessa vida, vem de outras encarnações, porque estamos aqui não pela primeira vez. Nós somos espíritos milenares, nós somos viajores do tempo, nós estamos aqui resgatando débitos, na nossa família, com determinadas provações. Então, tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje está correto, porque Deus não nos pune, Deus nos educa. Então, Hamed nos traz como conceito de vícios. O que seria vícios? Então, ele diz que é tudo aquilo que contraria a nossa natureza espiritual. São as atitudes daninhas, muitas vezes até hipnóticas, que nos levam à ruína espiritual, sem nem ao menos nós percebermos. Começa num ato repetitivo
gradativamente, e quando a gente percebe, já está viciado. Segundo Hamed também, esses vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outros de determinadas coisas. Então, a dependência é muito forte. Por isso, às vezes, a dificuldade que muita gente tem, que nós temos, naturalmente, todos nós somos viciosos, nós vamos ver a seguir. Tem os vícios comportamentais que nós praticamos no dia a dia, portanto, jamais devemos julgar. Porque fulano é viciado. Não, porque nós também somos. E se não somos nessa encarnação, noutras vidas, com certeza já fomos. Então, não nos dá o direito de ser juízes, de julgar. Mas nós precisamos, antes de abordar esses vícios, sabermos a origem deles, de onde eles nascem, quais são as suas origens, por que esses vícios. Então, Hamed fala que muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, desde criança, muitas vezes dirigidos por adultos superprotetores. Às vezes a gente é uma mãe superprotetora, um pai superprotetor, querendo o melhor para os nossos filhos, mas às vezes essa superproteção gera insegurança. Então, nos imprimiram esses clichês psíquicos na nossa mente. E se tornam mensagens bloqueadoras dentro de nós que não nos deixam desenvolver o nosso senso de autonomia e de independência. Passamos a depender de uma substância ou de um determinado comportamento. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, às vezes não é de agora, muitas vezes nós já trazemos, a maioria dos vícios, já vem impresso no nosso perispírito, que nós já trazemos de vidas pretéritas, de outras encarnações. Então, nós geralmente estávamos em contato com pessoas desequilibradas, ou em clima de inconstância e desarmonia, que são predispostos a renascer hoje com maior estabilidade emocional. Então, muitas vezes, o nosso temperamento é muito instável. Um dia nós estamos bem, outro dia não estamos. Essa instabilidade emocional decorre também de ambientes hostis, da família, que muitas vezes, na melhor das intenções, quer nos proteger, e muitas vezes a família não é tão equilibrada, tem desajustes, tem desequilíbrios, tem brigas, discussões, e às vezes a criança, nós nascemos num ambiente assim, nem todos tiveram a sorte de ter um ambiente mais equilibrado, aí isso gera problemas no nosso psiquismo, consequentemente vai reverter, vai ter como resultado na nossa vida adulta, hoje, os conflitos. Então, existem dois tipos de vícios, que nós qualificamos como vícios da alma, que são os espirituais, e os vícios materiais. Nós podemos falar nos vícios materiais, que são as dependências que dizem respeito ao servilismo do corpo. São as dependências que dizem respeito também aos caprichos do corpo físico. Como exemplo, o tabagismo, o cigarro, o alcoolismo, as dependências de drogas consideradas ilícitas, como a maconha, cocaína, LSD e outras. Citamos também, no grau desses vícios, a dependência sexual e as considerações brandas, como a glutonice e a alimentação carnívora. A glutonice seria a gula, pessoas que comem exageradamente, isso já mostra que é um desequilíbrio, consequentemente vai acarretar desequilíbrio no nosso corpo, obesidade, problemas, né, e etc.
carne vermelha, a carne carnívora, a carne de gado que nós comemos, que atualmente no nosso estado evolutivo do nosso planeta, ainda dependemos desse alimento. Considerando as leituras de André Luiz, fala que, posteriormente, quando tivermos no mundo de regeneração, que é esse mundo que nós estamos caminhando, né? Aí nem vai ser necessário ter açougues e frigoríficos, porque nós já não vamos ter mais necessidade da carne. Por enquanto, nós ainda precisamos, né? E, então, nós vamos ver, eu vou ler aqui no livro, né, que tem uma listinha aqui que Hamed fala nos vícios materiais primeiro, depois vamos ver os vícios comportamentais, que são muitos, que talvez muitos de nós aqui nos encaixamos. E vamos ver por que muitas vezes, inconscientemente, a gente nem sente que está viciado daquela forma e está repetindo erros seculares de outras vidas e nem se dá conta. Aí a importância do nosso autoconhecimento, de olharmos para nós, não tanto para o outro, mas olhar para dentro de nós, para conhecermos nossas fragilidades, nossas fraquezas, para depois começar a trabalhar. Então, Hamed diz que o vício do álcool, o vício do sexo desmedido, a nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas, tem drogas farmacológicas, que comprimidos, etc., que às vezes a pessoa fica praticamente dopada, né? São formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Elas até aliviam as nossas carências, as nossas ansiedades, nossos desajustes, as nossas tensões psicológicas. Reduzem, então, esses impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Então, estamos sentindo um vazio, uma ansiedade, atualmente, né? Com essa função aí, esse momento que estamos passando de pandemia, a gente não pode deixar de estar aflito. É difícil aquela pessoa que está emocionalmente equilibrada sem um pouquinho de medo. Então, esse medo, né, que nós geramos, que nós pensamos, a gente está sempre se protegendo, isso aí gera um mal-estar interior. E normalmente se usa como compensação uma bengala. Nós vamos procurar, ou comemos demais quando estamos ansiosos, ou falamos demais, também é outro vício, que eu vou falar mais adiante. Também, ele fala que o álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. Todos já conhecemos pessoas que se autodestruíram pelo vício do álcool e outros pelo vício do cigarro, aniquila o próprio corpo, pulmões e etc. Fala também na comida. A comida é uma dependência considerada de início vício neutro. Ah, mas eu como demais, eu sou viciada. Porque tudo tem que obedecer ao equilíbrio. Temos que ter disciplina. O espírito de Chico Xavier, Emmanuel, já falava para ele que a disciplina deve ser nos pensamentos, disciplina para falar, disciplina para agir. Então, ele falou 3 vezes, disciplina, disciplina e disciplina. E é para isso que nós estamos aqui. Mas como é difícil para nós, né, disciplinarmos nossos pensamentos. Eles vêm com uma força veloz, que muitas vezes nós não os controlamos. Precisa ter uma estabilidade emocional, uma segurança, manter um equilíbrio constante, para não deixar nossa vibração cair, para não entrar naquela neurose de doença, de se queixar, para não entrar naquela neurose de medo e desconfiança, porque aí nós baixamos nosso sistema vibratório.
manias, aqui ele fala que há manias, começa com uma mania, ou vícios comportamentais, que seriam esses espirituais, tão graves e sérios, que nos levam a ser tratados, considerados como pessoas de difícil convivência, isto é, inconvenientes. É tão triste, né, uma pessoa ser taxada de chata, de inconveniente. E muitas vezes, quem sabe, não somos nós essa pessoa. Porque às vezes a gente quer agradar e está ansiosa, e na ânsia de agradar, fala descontroladamente. Às vezes não dá tempo nem para respirar. Então devemos nos questionar sobre isso. Então ele fala, vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Toda pessoa que fala demais, ela está desconectada do seu equilíbrio. Porque aquela pessoa serena, calma, ela fala de uma forma branda, suave. Isso aí é um exercício, né? Confesso que estou tentando também. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros. Por quê? Por não querermos tomar contato com a realidade. Então, nós mentimos para os outros e mentimos para nós mesmos. A gente não quer admitir o contato com a realidade e mente. Às vezes, eu não tenho medo, por exemplo, a morte, eu não tenho medo da morte, às vezes lá dentro está morrendo de medo. Vê uma situação perigosa, vê se tu não vai chamar Deus ou a mãe ali. Primeiro a mãe, depois chama Deus, né? Então, a gente não se conhece e a gente mente, às vezes, para nós, porque é mais conveniente. Outro vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Vocês conhecem pessoas que se queixam constantemente, estão sempre se fazendo de vítima. Como eu sofro. Como eu sou infeliz. E como é desagradável nós ouvirmos isso, e muitas vezes tem que conviver com pessoas, às vezes 24 horas, constantemente se queixando. E essa pessoa nem se dá conta. Então, a gente sutilmente, de uma maneira amorosa, afetiva e educada, devemos não criticar, porque a crítica, ela só destrói, a crítica tem que ser construtiva. Então, a gente precisa, com muito amor, mostrar para essa pessoa. Não é por aí. Agradeça. Em vez de te fazer de vítima, agradeça e te responsabilize pelos teus atos. Porque aqui ninguém é vítima. Eu não sou vítima, vocês também não são. Todos que estamos passando por determinadas situações e conflitos, fomos nós que plantamos essas sementes. Sementes lá num passado remoto, ou talvez até nessa existência. Às vezes é nessa existência mesmo. Por exemplo, se eu fui numa loja, gastei demais, ultrapassou meu cartão de crédito, depois eu vou sofrer as consequências, vai vir a fatura, eu vou ter que pagar. Aí eu sofro. Como eu sofro. Mas por que não foi mais equilibrado? Por que não foi mais moderada, não conteve seus impulsos? Aliás, isso é um vício também, gastar descontroladamente. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Vocês conhecem pessoas que sempre numa discussão ou numa conversa, sempre ela quer ter razão. Eu estou certo, os outros não. Às vezes até existem discussões e a pessoa fica ali perdendo tempo. Porque eu acho que o mais importante é mantermos a nossa paz e não provar que estamos certos, porque Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Mas tem gente que quer ter a última palavra sempre, isso é um vício. Então, essa pessoa é insegura, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Vício incontido de gastar, já falei anteriormente, desnecessariamente, sem utilidade. Às vezes é uma coisa supérflua, lá na loja comprei, está lá, às vezes nem uso. O que quer dizer isso? A média analisa que é porque nós queremos adiar decisões importantes em nossa vida. Aí a gente começa a gastar, comprar, e com isso a gente inconscientemente não percebe que é porque a gente está fugindo de tomar decisões importantes na nossa vida. Porque no momento que eu tomo uma decisão, eu tenho que assumir as consequências.
Esse aqui eu falei anteriormente, que é o que mais nós temos que cuidar. Nós todos, sem exceções. Vício de criticar e mal julgar as pessoas. Por que a gente critica e julga as pessoas? Às vezes não falamos, mas pensamos, criticamos. Às vezes tem uma roupa que a pessoa está usando, a gente olha assim e critica. Por que nós temos isso? Isso aí, quando a gente critica ou fala mal da pessoa, é para nos sentirmos maiores e melhores do que a pessoa. Então, quando vocês veem pessoas criticando demais uma pessoa, julgando mal, é porque ela quer ser superior a ela. Vocês vejam como é, né, as artimanhas do nosso psiquismo. Outro vício, que quando eu li isso aqui, eu pensei, disse, não fazer nada, ser vagabundo, ficar na ociosidade é um vício porque é preguiçoso. Mas trabalhar demais também é vício, sabia? Se tem alguém aí que se encaixa nesse item, diz assim, vício de trabalhar descontroladamente. Ele tem que trabalhar normal, pode ter o repouso, né? Sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Vocês vejam que tudo tem uma causa, é uma fuga, uma compensação. Então, nós estamos longe ainda do equilíbrio, nós temos que olhar para dentro de nós e pedir para Deus, para Jesus, para o anjo guardião nos ajudar a vencer esses vícios, porque eu me encaixo em muito desses vícios. Ou seja, a pessoa que mergulha no trabalho de uma forma incessante, esquece da família, que tem uma esposa ou um esposo, às vezes é ao contrário, às vezes a esposa mergulha no trabalho para fugir de um lar que às vezes não está feliz, é uma fuga. Já conheci gente, trabalhei com pessoas maravilhosas, competentes, mas que trabalhavam incessantemente, só faltavam, né, levar a cama lá para o trabalho. Isso é uma fuga. É uma fuga, porque a pessoa tem que trabalhar, mas ela tem que repousar, ela tem que ter lazer também. Então, tudo que é demais, né, descontroladamente, coisas que não devemos fazer. Por que essa pessoa faz isso? Aqui Hamed diz, é para nos distrairmos com o trabalho interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Mas vai ter uma hora que tu vai ter que enfrentar o conflito. Trabalhar é bom, é gratificante, mas tu não pode só trabalhar, tu tem que parar uma hora, respirar, fazer uma meditação, respirar fundo e pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? A vida passa breve, é um sopro. Eu estou dando atenção para a minha família, eu estou sendo amorosa com meu esposo, meus amigos, com meus netos, ou eu só estou visando dinheiro, trabalhar para deixar tudo aqui. O que nós vamos levar materialmente? Nada. Nós vamos levar o afeto, o carinho, o amor, os conhecimentos, como hoje à noite vocês saíram de casa, da sua zona de conforto, estão aqui. Nós estamos aprendendo, estão tendo aí paciência de me ouvir, e para me falar eu tive que estudar também, estudar a mim mesma, ver onde eu me encaixo dentro disso tudo, que a primeira pessoa que tem que ouvir sou eu. Então é um trabalho interior que nos compete a nós fazer. Não pedir para o outro fazer e apontar erros, porque o viciado é um doente. Todos nós somos doentes da alma. E essa doença se manifesta no nosso corpo físico, desde um resfriado. A ciência, a medicina já comprovou. Inclusive, aqui tem um livro que eu até citei aqui para não esquecer, que é no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que André Luiz diz, afirma que a medicina, ela inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. A medicina já está avançada, já está agindo. Por essa tarefa edificante, ela merecerá sempre a nossa sincera admiração e amor. Entretanto, cabe a nós outros praticar a medicina da alma. Onde a medicina fazia parte dela, estão fazendo, mas nós temos que fazer a nossa parte, a medicina da alma, é a reforma interior. Então, essa medicina da alma é nós que nos cabe fazer,
e que ampara o espírito enleado nas sombras, porque quando nós estamos enleados nas sombras, é onde nós estamos perdidos nos vícios, não temos olhos de ver, olhamos no outro e não olhamos para nós, e às vezes o que nos incomoda no outro é espelho do que está dentro de mim, de nós. Eu estou irritada com um filho meu porque ele está agindo de uma forma equivocada, aí eu vou olhar para mim e eu fazia o mesmo, talvez até faça hoje. Às vezes a indiferença dói, mas às vezes a gente pensa, será que eu também não fui indiferente com meus pais? Será que eu não fui, às vezes, muito crítica, às vezes não fui compreensiva? Então, tudo obedece a uma lei de causa e efeito. Então, André Luiz conclui assim: é necessário acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna, sermos compassivos, termos compaixão. Isso é caridade. E a caridade, meus irmãos, ela é exercida com amor. Não adianta eu dar um prato de comida, eu dar um agasalho, se eu não tiver amor no coração. É óbvio que essa caridade material é boa, mas aquela que é uma palavra de conforto, aquela que é um sorriso, uma vibração, uma prece, tudo isso é caridade e nós podemos fazer, não nos custa nada. Então, ele sugere que haja mais amor ante os vales da demência, cita o nome demência, veja como é claro, do instinto, e as derrocadas cederão lugar às experiências santificantes. Então, a cura para esses vícios, estamos ali, né, já está quase, faltam 5 minutos, eu queria falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, para que nós possamos, então, a cura está em nós solidificarmos a nossa fé, porque quem tem fé não vai ter medo, não vai ter insegurança. E o vício sempre é aquelas pessoas que estão viciadas, ela tem problema de baixa estima. De repente, eu fui uma criança que não fui muito amada, ou não recebi muito carinho de meus pais, não adianta eu querer culpá-los. Eles fizeram o melhor que podiam. Então, cabe a mim cultivar minha autoestima, me amar, que a lei é de amor. Se nós estamos atravessando períodos difíceis hoje, e a pandemia está aí para mostrar que ainda não acabou, é porque nós ainda precisamos desse remédio amargo, do sofrimento, para que nós possamos ter amor para com os nossos semelhantes, para que nós possamos ter mais afetividade, para que possamos ter um olhar mais amoroso nas nossas relações, com nossos filhos, com a nossa família. Ela veio para colocar um freio em nós, porque a gente estava correndo demais, procurando fora o que está dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Hoje, um pai pode agora olhar para o seu filho, para os seus olhos e sentar na mesa, sem o telefone celular, muitas vezes, que compete a nós pais exigirmos que nos olhe dentro dos olhos, porque nós só vamos conhecer, não consigo falar com ninguém sem olhar no olho. E agora a máscara nos obrigou a olharmos nos olhos das pessoas. Então, vocês vejam que tudo é um chamamento. E se nós ainda estamos vivendo isso, é porque ainda temos muitos vícios da alma. Já evoluímos em termos intelectuais, a medicina avançou, como André Luiz falou, mas ainda somos muito crianças espirituais, no sentido da moral, da educação moral. Educar minha mente. Eu não quero, isso me faz mal. Por que eu vou beber descontroladamente? Eu vou danificar meu corpo físico, mais tarde eu posso antecipadamente praticar um suicídio indireto, vou afetar meu fígado, meus órgãos, tenho que voltar em outras encarnações com deficiências, que às vezes a gente vê uma pessoa deficiente com problema e diz, ela nem bebe nessa existência, mas será que noutra não bebeu? Ou não fumou? Porque nós não somos anjos, estamos muito longe da angelitude, mas nós já melhoramos, nós já podemos agora melhorar mais. Estamos numa época de transição.
que o mundo está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, ele só vai acontecer se essa regeneração ocorrer dentro de nós. Para que eu me regenere, eu tenho que amar mais, me perdoar mais, eu tenho que olhar meu próximo e me colocar no lugar dele, não ser tão juiz, tão severo, só julgar, porque quem julga os outros e aponta o dedo também é severo consigo próprio. Se eu sou severa comigo próprio, eu vou ser severa com meus filhos, severa com as pessoas que interagem junto a mim. Portanto, sejamos, então, mais afetivos, mais amorosos, vamos dar amor. Também no livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta, qual é a origem de todos os vícios? E ali os Espíritos respondem, a origem de todos os vícios é o egoísmo. Então, que sejamos mais altruístas, que possamos eliminar essas ervas daninhas, que é o orgulho, que é o egoísmo, e vamos amealhar virtudes, virtudes da benevolência, virtude, né, da caridade, de sermos mais amáveis, sermos mais compreensivos, escutar mais do que falar, porque às vezes a gente fala e é egoísta porque não escuta o outro. Tudo é um aprendizado, é a famosa reforma íntima, porque não adianta nós lermos livros, sairmos de casa, virmos aqui na seara espírita, que é uma seara de amor, que aqui estamos sendo amparados por vários espíritos que estão aqui, e sair lá fora não revisar nossas atitudes. Estamos no início de um ano, que a gente possa se modificar, que a gente possa se regenerar, e que Deus e Nossa Senhora e os bons espíritos nos ajudem a acionar nossa vontade, que às vezes a nossa vontade é muito débil, muito fraca, para que nós possamos transformar nossos vícios em hábitos salutares, hábitos de emitir mais ondas de paz, de amor para a nossa psicosfera terrestre, hábito de, ao invés de criticar, dar uma palavra amiga, dar um sorriso que não nos custa nada. Assim nós viveremos muito breve um mundo de regeneração. Muito obrigada a todos pela paciência e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.